Segundo o Flazoeiro, o Mirassol vai facilitar o jogo contra o Palmeiras por causa do avião da empresa da Leila Pereira. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver essa loucura aqui. De quem que o Mirassol tá vindo pro Rio de Janeiro? No avião da Leila, porque agora ela faz isso, ela empresta o avião. Só que domingo tem Palmeiras e Mirassol. Vamos ver como é que o Mirassol vai se comportar em campo domingo. Vamos ficar de olho nesse jogo domingo aí, entre Mirassol e Palmeiras. Nas vésperas de jogar Vasco e Palmeiras, a Leila foi lá e emprestou, a Crefisa, né, que é uma empresa da Leila, foi lá e emprestou 80 milhões de reais pro Vasco. Agora, na véspera de jogar Palmeiras e Mirassol, a Leila vai lá também e faz negócios com o Mirassol. É bem complicado essa situação. Essa mulher não para, ela quer ser a dona do futebol brasileiro inteiro. Ela quer ter todo mundo na mão. Aí, o Vasco, que pegou 80 milhões de reais emprestado com o Palmeiras, o Vasco simplesmente perdeu de 3-0 lá. Perdeu porque teve um empréstimo da Crefisa pro Vasco. Crefisa que nem patrocina o Palmeiras mais. No Allianz Parque. A partida com um pênalti não marcado pro Vasco, inclusive. E agora, na véspera do jogo entre Palmeiras e Mirassol, os jogadores do Mirassol estão vindo para o Rio de Janeiro utilizando o avião da Placar, que é também uma empresa da Leila. A Crefisa da Leila emprestou 80 milhões pro Vasco na véspera do jogo. A Placar é da Leila e emprestou agora, alugou o avião para o Mirassol viajar pro Rio. E aí, segundo o pensamento dele, é o seguinte: a Leila tem outras empresas, né? Tem avião, tem a Crefisa. Então essas empresas que são da Leila, que é presidente do Palmeiras, elas não podem negociar com ninguém que esteja no mesmo campeonato que o Palmeiras. Senão esse time vai estar relacionado ao Palmeiras ali, vai facilitar pro Palmeiras, vai dificultar pros outros. Que loucura é essa, cara? Cara, eu vou com todo respeito. É o Flazoeiro, né? É o nome, é Flazoeiro. Você vai esperar o quê do cara que se bota o nome de Flazoeiro? Todo respeito aí ao trabalho, tem espaço pra todo mundo, mas é zoeira, né? Só pode ser zoeira, só pode ser brincadeira uma parada dessa. A Leila já bem que disse, né? O flamenguista vive no mundo deles, cara. É terraplanismo total. Olha a relação do cara, velho. Olha a relação que o cara faz, mano. Tá ligado? E aí, ó, segundo até a página aqui do Pérolas da Imprensa Esportiva, eu gosto muito dessa página, tá? Então pode-se dizer que o pessoal do Mirassol é péssimo de negócio, viu? Enquanto o Vasco ganhou 80 milhões, o Mirassol teria se vendido por uma carona. É tipo assim, me dá uma carona que eu vou aí e perco. Porra, velho. Os caras é burro então, né, mano? Cara, como que pode um cara falar um negócio desse? E aí eu volto a repetir, mano. Respeito o trabalho de todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, mas, mano, é o seguinte. Presta atenção no que vocês consomem, mano. Tem muita gente falando bobagem por aí, velho. Tem muita gente falando bobagem por aí. E é o que eu falo. Estão estragando o debate de futebol, que é a coisa que eu mais amo nessa vida, mano. Com esse tipo de teoriazinha idiota, mano. Vai comentar futebol, cara. Vai falar de jogo. Vai falar do esquema tático do seu time. E como o Palmeiras joga contra o Mirassol. O que isso pode interferir no seu time. Tem tanto assunto legal. Tem tanto assunto bom. Falar de final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Olha, a teoria da conspiração que a Leila... Pô, irmão. Pra você isso é o esporte, futebol? É isso? Isso é o debate de futebol? Esse tipo de lixo que vocês propagam? É isso que é debate de futebol? Isso não é debate de futebol. Isso é loucura, isso é... Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. E aqui a gente fala de futebol. Porque Palmeiras vai enfrentar o Mirassol com essas prováveis, possíveis escalações, né? Só adiantando aqui. Isso me irrita, cara. Isso me irrita profundamente, cara. Estão destruindo o debate de futebol. E não é só os flamenguistas, não. Tem palmeirense maluco também, tem corintiano, tem gremista, todo mundo. Tem maluco pra tudo quanto é lado. E a internet deu palco pra burro, velho. Pra burro e pra mal intencionado. Gente que cria teoriazinha, gente que fica inventando coisinha. Fizeram o vídeo lá dos 15 pontos que o Palmeiras ganhou da arbitragem. E eu fiz um vídeo mostrando cada um dos lances. No final das contas, o Palmeiras perdeu pontos e não ganhou. Mas tem gente que acredita nessas loucuras, velho. Repito, se não fosse a internet, eu não teria espaço pra trabalhar com o que eu amo, fazendo análise de futebol. Mas numa dessa era até melhor. Eu arrumaria outra coisa pra trabalhar, mas o debate seria melhor. A internet emburreceu. Não sei se essa palavra existe. O debate de futebol, mano. Porque as pessoas compram esse tipo de pira burra e mal intencionada. A galera compra isso. E aí você vai debater como? Você vem, traz estatística, traz números, a pessoa fala, não, mas a Leila comprou. Pelo amor de Deus, velho. Vamos parar de ser burro também, né, mano? Ou vamos evoluir um pouco, vamos usar esse cérebro aqui, mano. Pô, vocês têm cérebro, pode usar.
É para usar, inclusive, tá? Ele serve para isso, para você pensar, desenvolver raciocínio. Não para ficar virando massa de manobra de gente que só quer te manipular para fortalecer a narrativa. Vamos parar de ser burro também, velho. Pelo amor de Deus, mano. Dito isso, dado o meu desabafo, vamos falar aqui do Mirassol. Quer minha coletiva, Edu? O Mirassol que deve ir a campo com provável escalação, tá? No jogo de amanhã, então ainda a gente não tem a certeza. Walter, Lucas Ramon, Gemes, bom zagueiro Gemes, João Vitor e Reinaldo, Neto Moura na volância, Shailon, Danielzinho, Gabriel, Negueba e Chico da Costa. Essa é a escalação que tá no SofaScore. Se for esses nomes, creio que terá mais ou menos ali uma dupla de volante, né? Danielzinho e Neto Moura, Shailon na meia, Gabriel e Negueba. Eu acho que assim, Negueba para um lado, Gabriel na outra, ou vice-versa. Deve ser um 4-2-3-1, na verdade, não esse 4-1-4-1 do SofaScore. Enquanto o Palmeiras, e aí não é a prévia do SofaScore, é a que eu imagino, porque só antes de trazer a escalação do Palmeiras, eu fiz um levantamento aqui. Muita gente não tá sacando isso. Eu acho importante a gente entender que o Palmeiras, nos últimos jogos, está jogando com 3 zagueiros. Por mais que nas últimas 2 partidas o Palmeiras tenha jogado com o Emiliano de volante, para mim não. Para mim o Emiliano jogou de zagueiro. A gente vê aqui, contra o Juventude em casa, quando o Fux foi improvisado de volante, olha o posicionamento médio. O Fux à frente mesmo, posicionamento de volante. Ele recuava para fazer saída de bola, como o primeiro volante vem fazendo no Palmeiras. Mas nos últimos 3 jogos, a gente teve claramente uma linha de 3. Contra o Cruzeiro em casa, Gomes, Fux e Murilo. Depois contra a LDU, Fux, Gomes e Murilo, só inverteu. E nos últimos 2 jogos, quem jogou foi o Emiliano. E aí a galera achou que o Emiliano tinha feito aquela mesma questão que faz o Aníbal, né? De afundar para fazer a saída de bola. Mas aqui eu percebo, contra o Juventude em casa, ele jogou afundado na linha de zaga. Contra o Santos em casa, ele jogou... foi fora nesse jogo contra o Juventude. Contra o Santos em casa, ele jogou também afundado na linha de zaga. Embora no jogo a gente teve uma percepção dele jogando mais à frente, né? Eu tive essa percepção, vocês também não tiveram? Mas eu acho que é muito pela questão do Santos, cara, que não marcava com 1, 2 caras lá na frente, e acabava que, vai ficar com 3 caras na linha de zaga, e liberava o Emiliano Martinez. Mas a verdade é que eu vejo esse Palmeiras ultimamente jogando com 3 zagueiros, e é um time que nos últimos 4 jogos passou a jogar com 3 zagueiros e não tomou mais gols. Então eu acho que o Palmeiras se equilibrou assim. Por isso, diferente do que é a escalação do SofaScore, eu acho que o Palmeiras vai com 3 zagueiros oficial. E aí, pra mim, a escalação seria essa. Carlos Miguel, Fux, Gomes e Murilo. Eu acho que é o ideal. Andreas Pereira aqui nessa volância. Kelvin numa ala, Piquerez na outra. Alan e Felipe Anderson, que mudaram o jogo no segundo tempo contra o Santos. E a dupla Flaco e Roque. Claro que pode ter algumas alterações. Por exemplo, pode sair o Fux e entrar o M. Né, sai o Fux e entra o M, o Fux para dar uma descansada, e aí o Gomes vai para um lado aqui, o M faz essa zaga. Como pode ser também que o Abel volte a usar 2 volantes mesmo, e aí o M só vem para afundar na hora da saída de bola, que não foi o que aconteceu até então, a gente não sabe. Se for isso, talvez ao invés do M, volte o Aníbal. Se for para fazer essa função, eu acho que faz mais sentido o Aníbal. O Aníbal afunda bem, mas também joga melhor na linha de meio. Pode ser essa outra opção também. E outra coisa que também pode acontecer circunstancialmente, ou um ou outro, ou os dois, o Alan ser reserva mesmo e jogar o Maurício, que foi titular no último jogo, e também pode não jogar o Felipe Anderson e jogar o Sousa, que foi titular no último jogo. Ou pode ser só um ou outro, né? Pode ser Sousa e Alan, 2 caras mais espetados, né? Não sabemos qual será a escalação do Palmeiras, tem muitas opções, mas eu acho que a gente vai com 3 zagueiros, com Murilo, com Gomes e com Bruno Fux, Andrés na frente da zaga, Piquerez e Kelvin bem abertos, Alan de titular e Felipe Anderson de volta ao time titular para ser um cara de meio mais criativo de um lado e um de 1x1 do outro lado,
com a dupla Flaco Roque. Essa é a minha escalação para amanhã. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Vocês mudariam alguma coisa? Vocês perceberam também essa questão dos 3 zagueiros? Deixa aqui nos comentários. E desculpa o estresse aí, se eu ofendi alguém aí. Nada contra o Flazoeiro, mas pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ser maluco, né? Vamos parar de criar a teoria, né? Vamos falar de futebol, que futebol é da hora pra caramba. Quando seu time ganha, é da hora. Quando seu time perde, não é tão da hora, mas ainda é futebol e faz parte. Agora ficar criando narrativa, criando historinha, porque não aceita perder, porque não aceita, ou já quer criar pressão. Pô, para com isso, cara. Vamos falar de futebol, que futebol é da hora demais. E a gente tá estragando o debate com esse tipo de narrativa e de teoriazinha burra e mal intencionada. Fechou? Deixa sua opinião aí. Tamo junto e avante palestra.